Para vir conversar com vocês sobre o leilão, eu estava lendo ontem um artigo de como surgiu o leilão, né, desde quando existe o leilão no mundo. Gente, e é muito interessante, o leilão já surge há mais de 500 anos antes de Cristo, e vocês não sabem leiloando o quê? Leiloando mulheres. E o mais interessante é que no leilão de mulheres, era assim, as mulheres bonitas eram simplesmente leiloadas. Elas pura e simplesmente. Mas as feias eram junto com elas leiloadas com ovelha, vaca, porque era a espécie de atrativo para o futuro marido conseguir levar aquela pessoa para casa, né? Bom, já que você vai levar minha filha, essa mulher que não é assim tão linda, leva também várias ovelhas, várias vacas e tudo mais. E desde aquela época o leilão vem evoluindo e entendo eu que agora, neste século, ele passa pela sua evolução máxima, que é a entrada completa na tecnologia. Então nós estamos vivendo um momento histórico, um momento que o leilão deixa de ser presencial para virar eletrônico. Obviamente, é um processo que começou e vai se desenrolar ainda ao longo de alguns anos, mas aqui no estado de São Paulo ele já está muito firme. A maioria dos juízes e dos magistrados já designa a praça, já designa o leilão em formato eletrônico e, por consequência, eles têm obtido um resultado muito maior. Que tipo de mudanças a gente percebe com o leilão eletrônico, né? Então, antigamente, a gente tinha a necessidade de ter um oficial de justiça ou um leiloeiro. A disputa era uma disputa extremamente restrita. Por quê? Para que eu pudesse e quisesse participar de um leilão, primeiro eu precisaria saber que ele existe. Como saber que existe um leilão? Eu tenho que acompanhar nos meios de divulgação, jornais de grande circulação que existem lá e que tratem de leilões. Eu preciso me interessar pelo bem. E mais do que me interessar pelo bem, eu preciso me preparar para ir no dia certo do leilão e na hora certa para aquele lugar onde vai acontecer a praça e disputar com outras pessoas que estiverem lá. Então, de inúmeros possíveis compradores de um bem, a estrutura ficava extremamente restrita. Ao chegar naquele recinto, a gente poderia ainda ter um determinado tipo de problema, que era duas, três pessoas interessadas em um bem, mas também interessadas em outro bem, e poderia haver ali um determinado tipo de combinação entre elas para que um conseguisse arrematar um sem grandes lances, o outro conseguisse arrematar o outro, e por aí vai. Isso facilitava muito a vida dos advogados que precisavam protelar as dívidas e o não pagamento de dívidas. E com isso, esses advogados conseguiam sustar leilões muito fácil, suspender os leilões, atrasava de forma assim absurda o andamento dos processos e atravancava o poder judiciário como um todo, porque o processo está ali. O credor precisa pagar o devedor, ele não quer pagar. Às vezes a dívida é até pequena, o bem que está como garantia é um bem de valor muito alto. Às vezes ninguém vai comprar, o processo de leilão foi negativo, volta tudo à estaca zero. Como agilizar todo esse processo, né? Então, dentro dessas comissões da OAB, de Ciência e Tecnologia, principalmente, as discussões foram muito grandes em como usar a tecnologia a favor da agilização processual. E este é um dos principais mecanismos de agilização do processo, certo? Eu não sou processualista de natureza, conforme já lhes disse, mas me interessa muito que a justiça brasileira seja muito mais ágil. E eu vou mostrar para vocês, eu vou provar ao final dessa palestra que agora a gente tem uma chance de fato de ter uma justiça extremamente célere. Perfeito? Fora isso, a gente tinha uma visibilidade muito pequena, né? Por quê? A pessoa que queria, por exemplo, investir em leilão, queria um determinado bem, ela precisava acompanhar diariamente algum determinado jornal, e às vezes o leilão ia acontecer em um outro estado, em um lugar de difícil acesso a ela. Então, não se tornava viável, correto? E, consequentemente, nem todo mundo tinha acesso a essas informações. Ainda que eu soubesse que é interessante investir em leilão, como começar a procurar? Por onde saber? Então, eu, advogada, até sei que talvez vá ao Diário Oficial e vai encontrar vários leilões. Eu vá a um jornal específico de leilões, por exemplo, e vou encontrar leilões para serem feitos. Mas e quem não conhece? Mas que também tem
reais que isso aconteceu. E por que isso acontece também? Então, a gente pode ter um imóvel com valor de mercado de 2 milhões, avaliado por 1 milhão no processo, mesmo com atualização, e que a segunda praça dele está por 600 mil em segunda praça. Isso significa que as pessoas que estão ali habilitadas podem ter um interesse muito grande nessa disputa. E, portanto, o imóvel começou a disputa ali na segunda praça, pode ser vendido por 800, por 900, por 1 milhão. E a gente já viu situações onde a briga é tão forte na segunda praça, porque o valor caiu tanto, que o bem acaba sendo arrematado por um valor superior até o valor da própria avaliação. Então, a avaliação era de 1 milhão, de repente o bem foi vendido por 1 milhão e 200. Mas por que o bem foi vendido por 1 milhão e 200? Porque, gente, não tem investidor bobo, né? Porque eles sabem que o valor de mercado, de repente, é o de 2 milhões, e não necessariamente o de 1 milhão. Agora, por que acontece essa situação de o valor de mercado ser 2, de repente, o valor de avaliação de 1 e o valor de segunda praça de 600? Bom, vocês todos aqui, imagino, são advogados e sabem a dificuldade e às vezes, o atraso do processo dentro do próprio Poder Judiciário. Quando o juiz decide levar o bem a leilão, ele tem que chamar a equipe de avaliação. Então, ele manda esse processo para o perito judicial avaliar, e o perito judicial avalia e devolve isso para o juiz. Do momento em que ele devolve para o juiz, dizendo que o imóvel vale 1 milhão de reais, o juiz entrega isso para o cartório, e o cartório vai passar por todos os trâmites internos dele, até, de fato, nomear um leiloeiro ou uma empresa gestora de leilão para fazer esse leilão. O que pode acontecer? Se o Brasil tiver num momento de de valorização imobiliária muito grande, que a gente já viu isso acontecer uns 4 anos, 5 anos atrás, do dia em que o juiz devolveu esse processo para o cartório até o dia em que, de fato, o leilão chegou na empresa gestora, às vezes demorou 1 ano e meio, 2 anos. E isso numa alta imobiliária, num boom imobiliário que a gente viveu há cerca de 4, 5 anos atrás, provavelmente esse imóvel que tinha sido avaliado por 1 milhão de reais já era quase 2. 1.900, 2,5, de tudo. Isso tudo pode acontecer. Então, por mais que a empresa siga as regras do provimento e faça toda a atualização do valor, esse 1 milhão vai ser 1.250.000, 1.150.000, e ainda assim está bem abaixo do valor de mercado. E aí a gente chega nos 600 mil do valor de segunda praça. Outra situação que acontece muito, e tem um diferencial muito grande, como eu disse para vocês, é que a partir do momento que eu tenho um imóvel, ou um bem, ou uma sucata, ou uma obra de arte, algo que o juiz precisa vender, disponível na internet, eu não só tenho os investidores brasileiros, como eu tenho os investidores do mundo inteiro. Pode ser que eu tenha um determinado bem, por exemplo, de pouca chance de venda aqui no Brasil, mas eu tenho uma chance de venda grande no exterior. Eu já tive uma situação onde um amigo meu estava em férias nos Estados Unidos. Ele teve interesse em arrematar um imóvel que estava numa plataforma judicial durante um período de viagem, me pediu orientações e mencionou o seguinte para mim: Fabiana, eu quero muito arrematar esse bem, mas no momento exato do final da segunda praça, eu estarei em aula na universidade, aqui nos Estados Unidos. O que faço? Eu falei assim, bom, as plataformas eletrônicas hoje, elas têm uma modalidade que se chama o lance automático. Então, o que eu sugeri para ele? Você coloque o valor que você pretende arrematar esse bem, até quanto você está disposto a gastar para poder arrematar. Você coloca esse valor como lance automático. E aí, como lance automático, a própria plataforma vai dar o lance para você. Então, suponhamos que este bem de 600 mil fosse o interesse dele, tá certo? A gente tem o processo de incremento. Então, cada lance dado, vamos supor, fosse de 5 mil reais de acordo com aquele leilão específico. Então, ele daria um primeiro lance de 605, alguém que estivesse disputando com ele daria de 610 e a coisa ia acontecer desta forma. Então, ele teria que ir para a aula, vamos supor que ele estaria disposto a gastar 800 mil nesse bem, porque 800 mil eu tenho em cash e posso gastar.
colocou lá o lance automático de 800 mil. O que acontece? Alguém estará brigando com ele e com a plataforma em nome dele. Porque como ele cadastrou o lance automático, a plataforma vai dar o lance de 5 em 5 mil para ele. Não significa que ele vai pagar 800 mil. Porque pode ser que quem estiver competindo com ele só queira ou só dê lance até 670. Se a pessoa der lance só até 670, a plataforma vai dar o de 675 e vai vencer. Como que vence? Como que acontece a martelada do leilão eletrônico judicial? Gente, é fantástico. É pelo decurso de tempo de 3 minutos sem ninguém dar lance. Lembram de prescrição e decadência? Então, agora é uma modalidade diferente. É uma prescrição e decadência nova. 3 minutos só. Passou 3 minutos, ninguém mais deu lance, homologa-se o último lance dado. E aquela pessoa é a vencedora. Tá certo? Vamos voltar um pouquinho para que vocês entendam o processo de vantagens disso, né? O que isso trouxe de vantagens, antes da gente explicar como cadastrar e como habilitar-se um leilão. Bom, eu não preciso nem mencionar para vocês que uma situação dessas traz uma democratização muito grande no processo de leilão. Eu, vocês todos, meus tios, primos, meus amigos, todo mundo hoje pode arrematar em um leilão eletrônico. E não só aquelas 20 ou 10 ou 5 pessoas restritas que ficavam ali no fórum para poder tentar arrematar um bem específico que estava anunciado no Diário Oficial. Né? Hoje a gente pode, de repente, na praia, com o iPad ou com o celular, entrar na plataforma eletrônica e ficar pesquisando imóveis ou bens do nosso interesse. De repente a gente visualizou um bem ali, já marcou que dia que vai ser o leilão, você se prepara para naquele momento começar a dar os lances de forma eletrônica, né? O que você precisa para dar os lances de forma eletrônica? Você precisa primeiro se cadastrar, deixar todos os seus dados. Esse processo demora mais ou menos um dia, então a gente recomenda que a pessoa que tenha interesse em investir em leilão judicial eletrônico já deixe um cadastro feito. E depois, se você se interessar por um bem, você vai se habilitar um dia ou no dia anterior a participar daquele leilão. Também recomendo que essa habilitação seja feita pelo menos com um dia de antecedência, para que não haja nenhum problema ou nenhum risco de você não conseguir a habilitação. A habilitação pode ser feita até na hora, tá? É só uma questão de precaução e todo advogado gosta de uma precaução. Então, você quer entrar na disputa, você já marque ali a sua habilitação para participar daquele leilão. Perfeito? Outra questão muito interessante que a gente verifica com o leilão eletrônico judicial é a transparência. Porque, por exemplo, agora não vai existir mais a possibilidade, foi por isso que o Tribunal de Justiça trabalhou muito em cima desse provimento, de as pessoas combinarem os determinados lances. Aquela situação que existia antigamente no leilão presencial, de um falar para o outro assim, olha, esse leilão é meu, esse daqui é seu, então eu não dou lance nesse, você não dá lance nesse, e todo mundo vai se dar bem ali, naquela situação restrita. Agora não tem mais isso, porque eu posso ter um interessado no Mato Grosso, que está disputando com um interessado no Ceará, que também está disputando com um interessado em Genebra, de um imóvel que está aqui em São Paulo, ou de uma obra de arte que está aqui em São Paulo, ou de uma joia rara que está aqui em São Paulo. Certo? Não tenho mais como controlar quem está dando lance. O lance pode vir de qualquer lugar do mundo. Como eu disse para vocês, esse amigo meu conseguiu arrematar dos Estados Unidos de forma automática esse bem, e foi um exemplo mais ou menos deste que eu falei para vocês. O bem valia 2 milhões valor de mercado, 1 milhão era o valor da avaliação, caiu para 600 mil na segunda praça, ele arrematou por 675 mil de forma automática. Então foi engraçado, porque ele estava na aula, venceu, nem sabia que tinha vencido. Depois que ele saiu da aula, ele foi olhar, venci. E que ótimo, por muito menos que 800 mil, que era o valor que eu estava disposto a gastar. Qual foi a grande dificuldade dele? Como ele estava nos Estados Unidos e ele precisava pagar em 24 horas, ele teve que se movimentar as pessoas que o assessoravam aqui no Brasil para poder conseguir fazer esse pagamento em 24 horas, que é um requisito também
que não, se não acontecer, pode gerar nulidade no leilão. Então, qual é a vantagem, né? O juiz recebe esse valor à vista, consegue dar fim ao débito, né? Provavelmente em algumas situações ainda sobra um crédito para o devedor e o bem é arrematado pelo melhor valor possível. Agora, a maior vantagem deste processo não chega a ser nem o leilão, gente. Eu vou contar para vocês que em termos de celeridade processual e em termos de agilização da vida do magistrado e dos cartorários e dos cartórios, a vantagem maior não é o leilão, é exatamente essa publicidade do leilão. Quando o bem é colocado na internet e está sendo visualizado pelo mundo inteiro e de fato existe uma chance real de alguém arrematar, o que acontece na cabeça do devedor que está perdendo o bem? Pânico. E quando ele entra em pânico, ele começa ali a discutir com o advogado. Então vamos lá, vamos tentar suspender, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E chega uma hora que, obviamente, o bem já foi para leilão 1, 2 vezes, o advogado não tem mais o que fazer. E mesmo que tenha, ele ainda vai falar para o cliente, olha, aqui é uma situação meramente protelatória, então a chance sua de perder esse bem é grande. Muitas vezes a gente está falando de uma dívida, às vezes, de 100 mil, e o bem que está garantindo essa dívida é um bem de 600 mil. E a pessoa pode perder um bem de 600 mil para poder pagar uma dívida de 100, ou mesmo de 5 mil, e ela vai perder um bem de 70 mil. Né? Qual é a tendência? Acordo. E o acordo é extremamente interessante para o Poder Judiciário. Por quê? Porque ele também finaliza o processo. Ele finaliza a dívida. Então, muitas vezes, a gente tem processos que se arrastam há 15 anos, o bem vai para o leilão eletrônico judicial, e, de repente, é sustado ou suspenso o leilão porque houve o quê? Acordo entre as partes. E posso falar para vocês, em termos de percentuais, o quanto isso representa? Algumas informações nos foram cedidas pela empresa Lute Leilões, para que eu possa dar para vocês dados reais sobre essa situação. Então, o que eles nos passaram foi o seguinte, que atualmente, pelo menos dos processos que chegam para eles, cerca de cada 100 processos que chegam para a Lute, por exemplo, 60 processos são finalizados simplesmente por acordo. O leilão vai para o ar, há toda essa divulgação, toda essa publicidade, mas as partes fazem acordo e o leilão sai do ar. Pois bem, desses 100 processos, restaram quantos? 40. Desses 40 processos que restaram, o que acontece com eles? 80% é arrematado. Isso significa que sobraram quantos? Mais ou menos 10% da quantidade inicial de processos que foram para leilão. Então, com isso, houve uma inversão muito grande de números, porque antigamente, quando a gente tinha o leilão presencial, pura e simplesmente, o percentual era o contrário, era dos 100 leilões dos 100 processos que iam a leilão, apenas 10, 20% eram arrematados e 80% eram leilões negativos. Por que isso? Porque, de fato, às vezes era arrematado só aquilo que era muito bom. Mas aquilo que, de repente, não era uma coisa tão bacana, a divulgação e a publicidade era muito baixa e as pessoas acabavam não indo ali arrematar. Portanto, o juiz ganha e o advogado ganha pelos dois lados, seja pelo acordo, seja pela realização do leilão. E se a gente chega na realização efetiva do leilão, a gente tem um ganho também em termos de valor de venda, né? Porque quando a disputa online ela acaba tendo uma visibilidade muito grande, quando o bem de fato é bom, várias pessoas se interessam por esse bem e várias pessoas se habilitam para dar lance nesse bem. E aquilo que é um valor de segunda praça, muitas vezes, como eu falei para vocês, pode superar em muito o valor da avaliação, da avaliação original. Como eu falei para vocês, o cronograma que a gente também cedido pela Lute Leilões, o cronograma de tempo, né? Quanto tempo demora após a arrematação
para que eu venha a obter a tal carta de arrematação, que é o documento que me permite transferir um imóvel para o meu nome, né? Porque no caso de bens móveis é mais fácil, mas no caso de bens imóveis, eu necessito dessa carta de arrematação para conseguir transferir o bem para o meu nome no caso de arrematação. O fluxo hoje é um fluxo muito mais rápido do que o de antigamente, né? Então a gente tem, como eu disse para vocês, do dia que o leilão começa até finalizar a segunda praça, 23 dias mais ou menos, né? Primeira praça, 3 dias, não deu certo em primeira praça, vai para a segunda praça, 20 dias. Cerca de 90 dias depois, aliás, antes disso, a gente tem, logo após a arrematação, a gente tem a expedição do auto de arrematação, certo? Então o juiz vai lá e assina o auto de arrematação, isso pode acontecer de forma praticamente imediata, pode ser 5 dias, 6 dias após o leilão, então a pessoa vai lá, paga em 24 horas, a empresa entrega para o juiz a guia de pagamento paga e pede para o juiz emitir o auto de arrematação, certo? Então, pelo que a Lute informou, o auto de arrematação que demorou mais tempo para poder ser emitido foi em 90 dias, mas em 80%, 90% dos casos ele acontece imediatamente pós arrematação. E a carta de arrematação? A carta de arrematação também é do próprio interesse do juiz já se livrar o quanto antes de tudo isso, então ele tenta fazer com que a carta de arrematação seja expedida o quanto antes. O que pode atrasar a expedição de uma carta de arrematação? A atuação dos advogados para tentar anular aquele leilão. Então a gente já sabe que argumentos existem de todas as formas, então obviamente, pós um leilão, aquela pessoa que não se conforma em ter perdido um bem pode acionar o seu advogado para poder entrar com algum tipo de embargos, atuação junto ao poder judiciário para poder tentar anular, suspender ou alguma coisa com relação a isso. O que a gente percebe é que depois que se passa por toda uma triagem feita preventivamente ao leilão eletrônico, se ele já não tiver chegado ao acordo, quando de fato ele chega a acontecer de forma online, as questões jurídicas para serem arguídas são muito raras, assim, ou se arguírem, a chance de perder é muito alta, porque já não tem muito mais o que fazer. Já foi muito filtrado antes do bem subir para leilão. Já passou por um processo muito grande de checagem, tanto do cartório quanto da própria empresa, que faz um trabalho de assessoria ao juiz, de checar todas essas deficiências. Então a empresa evita falta de anulação, falta de citação, checa todos os detalhes que pode vir a gerar uma nulidade. Então, esse também é um papel do gestor judicial, né, que diferencia um processo de leilão eletrônico. Gera maior tranquilidade para o arrematante arrematar algo, porque provavelmente tem uma chance de ser um bom leilão. Pois bem, mas suponhamos que o arrematante arrematou e ainda assim houve embargos e tentativa de nulidade daquele leilão. O que acontece com o dinheiro do arrematante que foi depositado ali em 24 horas? O que vocês acham? Quando surgem os embargos, o juiz pergunta para o arrematante o que ele prefere. Se ele prefere continuar na disputa e esperar ser julgado esses embargos, ou se ele prefere ter o seu dinheiro de volta. E aí a gente faz algumas considerações. Quando isso acontece, o que a gente precisa analisar é o conteúdo dos embargos. Se o direito arguído nos embargos é bom ou é ruim, até para orientar um eventual arrematante. Muitas das vezes, o direito que está naquele embargo é um direito meramente protelatório, é um direito ruim. E o negócio é tão bom que vale a pena para o arrematante esperar ali, ainda que seja 1 ano, 2 anos, ser julgado aqueles embargos e ficar com o bem ao final. O dinheiro já está lá, já está garantido pelo lance e ele vai esperar o fim dos embargos. Quando, no entanto, os embargos têm, de fato, conteúdo importante, por exemplo, falta de citação, alguma coisa assim de fato relevante que pode vir a gerar uma nulidade efetiva após julgamento dos embargos, aí, de repente, é mais interessante para o arrematante pedir o dinheiro de volta para o juiz, que o juiz vai devolver imediatamente, tá certo? Então, é um processo que
para quem arremata, tem um risco bem mediano. Primeiro, porque pode-se contratar um advogado antes para checar quais são os riscos do processo, se existem alguns vícios ocultos, riscos ocultos e tudo mais. E pós, caso haja embargos e a pessoa não tenha fôlego financeiro para poder segurar isso daí, pode pegar o dinheiro de volta. Pode acontecer isso, tá certo? Então aqui eu coloco para vocês, né, mais ou menos o que eu estava falando, dos 100 bens que vão para leilão, 60% se resolvem via acordo, do que sobra 40%, 80% arrematado, e sobram cerca de 10% aí para a gente poder, sobram 10% como negativos. Esses 10% de leilões negativos, o que acontece com eles? Eles podem vir novamente a leilão. O juiz pode redesignar a praça e pode tentar novamente a publicação, pode tentar novamente que esse leilão aconteça, né? Pode ser que num primeiro momento a divulgação foi pouca, ou as pessoas que estavam interessadas naquilo não tiveram oportunidade de ver, mas no segundo momento tiveram. Eu vou mostrar para vocês o quão interessante pode ser um leilão desse tipo. Por quê? Eu vou mostrar um leilão grande que me foi citado pela Lud como tendo sido um dos cases da empresa. Porque em um imóvel de valor alto, houve cerca de 10 a 15 habilitados para participar do leilão, né? Então, vejam bem, um imóvel que está aqui com valor de avaliação de cerca de 4,5 milhões não é um imóvel para qualquer um arrematar. A quantidade de pessoas que tem esse dinheiro à vista é muito pouca no Brasil hoje. Se esse leilão tivesse acontecido de forma presencial, o que ia acontecer? Muito pouca gente talvez tivesse acesso a isso. Uma única pessoa talvez arrematasse pelos 4,5 milhões, ou talvez ninguém arrematasse, certo? No entanto, com a divulgação eletrônica, isso foi disseminado pelo Brasil inteiro, investidores do Brasil inteiro tiveram interesse nisso. Esse terreno era um terreno que ficava na Augusta, no quarteirão atrás do Banco Safra. Eram 3 lotes de leilão, eram 2 casas e mais uma esquina inteira de ambientes comerciais. E um processo que tinha 59 herdeiros, certo? E já vinha ocorrendo há mais de 19 anos. Então, vocês imaginam o tamanho da encrenca. Primeiro, 59 herdeiros, para conseguir de fato ser feito esse leilão, a Lute me disse que passou por vários cancelamentos antes de fato o leilão acontecer. Por quê? Faltava citação, morria um herdeiro no meio, o marido de um herdeiro morria depois. Então, tiveram várias situações para se chegar ao leilão de fato. Mas, enfim, quando ele subiu já com todas essas situações redondas. Essas pessoas foram vendo esse imóvel, foram se habilitando e começaram a brigar. E, gente, dentro dessa briga houveram cerca de 314 lances. Né? Então, os incrementos aqui começaram com 5 mil, depois foram passando para 10 mil, e ao final de uma disputa dessas, 314 lances. E o valor de arrematação de 7 milhões e 700 mil reais. Quando talvez um leilão presencial fosse conseguir isso? Acho que ia ser bem difícil, certo? O que é muito interessante mostrar para vocês é que quando a gente tem, eu falo da visibilidade, da publicidade, eu falo da publicidade, inclusive, dos atos do processo. Eu não consigo abrir aqui a internet para vocês para mostrar, mas se vocês quiserem, eu vou dar sites de várias empresas de leilão eletrônico judicial, inclusive do canal judicial, que está aqui representado pela Andréa Meirelles, onde vocês podem pesquisar os leilões eletrônicos. Vocês vão ver que a gente coloca, as pessoas colocam as informações todas do processo aqui. Quando a gente visualiza isso daqui, a gente tem autor, o número do processo, tem o réu, você tem o histórico do leilão, você tem as informações complementares, anexo 1 e anexo 2. O que a gente vai encontrar nesses anexos 1, 2 informações complementares? Provavelmente o laudo de avaliação,
vai encontrar a matrícula atualizada do imóvel e mais algum outro documento importante para que o arrematante possa ter o maior acesso possível a isso. Fora isso, claro, antes de arrematar, o que ele pode fazer? Ir ao processo de fato, ou contratar um advogado para poder verificar o processo e verificar se não tem algum outro, como eu falei para vocês, vício oculto que torne essa arrematação desinteressante. Mas dentro da plataforma, como eu disse para vocês, na praia, com o iPad na mão, vocês podem visualizar tudo isso, já podem ir dando uma olhadinha. Acho que esse aqui está bom, esse aqui está mais ou menos, esse aqui está ruim, esse está arriscado, esse aqui... E vão fazendo esse filtro, tá certo? Viajando para o exterior, vai que vocês se empolguem, né? E aqui eu mostro para vocês como que no eletrônico acontecem os lances, né? E o relatório de lances pós-leilão, que também é uma coisa que não existe no leilão presencial. O que acontece no leilão presencial? São uma pessoa, outra pessoa, cada hora uma pessoa dando lance. As pessoas chegaram ali naquele leilão presencial e não fizeram um pré-cadastro. Fizeram? Não, não fizeram. Mas, de repente, levantaram a mão, sei lá quem, e deu lance e ganhou. Quando que o leiloeiro iria saber quem é esta pessoa? Depois da arrematação, onde, de fato, ele teria que fazer aquele cadastro da pessoa. No eletrônico, a situação inverte. Porque primeiro a pessoa precisa fazer um cadastro, cadastrou, então, já sabemos quem é a pessoa e se ela tem condições de pagar aquele leilão. E, obviamente, pós-arrematação, a gente tem, como eu mostro para vocês aí, uma espécie de relatório. Então, é mostrada de forma muito transparente toda a disputa. E a disputa é feita por login, né? Quando você faz o cadastro, é como se a gente fosse, no meu caso, Fabiana, né? FL Pinto, arroba alguma coisa. Então, a FL Pinto está disputando com alguém. Então, se, por exemplo, eu ganhar, vai aparecer aqui o FL Pinto com o último valor. Mas vai aparecer antes o login de todas as outras pessoas que disputaram comigo. E eu vou poder checar a transparência desse leilão, se está tudo correto, se foi tudo feito em conformidade com as questões, né? E, obviamente, o que a gente precisa também ficar muito atento é para comprar esse tipo de... participar de leilões em empresas que tenham plataformas robustas, para que os lances tenham consistência, para que não aconteça de passar dos 3 minutos em uma determinada plataforma, a plataforma não suportar aquele determinado tipo de leilão. Então, é muito importante, quando vocês forem participar de algum leilão, verificar se a empresa onde está o bem está cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou no estado que vocês estiverem, se está homologada, se está tudo direitinho, até chegar a pedir determinados tipos de documento da empresa, mas só verificando junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já é um excelente início, porque para que a empresa seja uma gestora judicial, ela obrigatoriamente tem que ter uma plataforma e tem que ser homologada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sem essa homologação do provimento 1625, ela não pode fazer o leilão judicial. E aqui é a foto da disputa acontecendo, né? Então, vocês veem ali que tinha 34 habilitados para aquele leilão que eu falei para vocês, dos 3 lotes das casas perto ali da Augusta. 20, de fato, concorrendo. Então, das 34 pessoas que se habilitaram, 20 deram lance. 312 lances, né, como vocês estão vendo aqui. Em quantos lotes? Em 5 lotes. Porque você tinha o desmembramento em uma esquina comercial e mais 2 outras casas. Certo? Bom, eu falei muito sobre a questão do processo, a questão de como isso pode ser interessante para o Poder Judiciário, para o advogado, para acelerar o recebimento dos honorários do advogado, para acelerar o processo judicial, mas também vamos falar um pouco do arrematante, né? A gente tem agora, de fato, a possibilidade de ser um investidor, pequeno, médio ou grande. Todos nós temos em fácil acesso uma ferramenta que nos viabiliza pesquisar todos os leilões que estão acontecendo aí no Brasil inteiro. Claro que a plataforma eletrônica ela está mais presente em alguns estados. São Paulo foi pioneiro, então já existe há 5 anos. Mato Grosso também já há 3, 4 anos.
Ceará, Pernambuco, Paraná, são estados que já têm provimento, mas o leilão eletrônico ainda está embrionário. Mas, dentro em breve, isso vai ser Brasil. E isso já está sendo regulamentado também pelo CNJ. Provavelmente vai haver uma obrigatoriedade de leilão eletrônico de leilão judicial eletrônico em breve. Se algo desse tipo for aprovado no CNJ ou for transformado em algo em âmbito nacional. A maioria dos juízes que têm acesso a esse tipo de situação estão 100% convencidos de que querem fazer esse tipo de leilão. Até porque, se eles precisarem, por algum motivo, suspender um leilão na hora, eles têm um mecanismo dentro da própria plataforma de suspender. Eles entram no cadastro do juiz, têm uma senha e eles suspendem o leilão na hora se eles precisarem. Então, eles têm uma segurança muito grande. É até muito mais fácil do que um leilão presencial, certo? Bom, o que vocês precisam fazer para, em caso de terem leilões nos processos de vocês a serem feitos, escolher o leilão eletrônico judicial? Peticionar e pedir, certo? E vocês peticionem e peçam vocês peçam a nomeação de alguma empresa, escolham alguma empresa e peçam que o juiz escolha o modelo do leilão eletrônico judicial. E mencionar para vocês que não só estou aqui à disposição para eventuais dúvidas, também nos foi cedido o corpo jurídico da empresa Lute Leilões para eventuais dúvidas jurídicas detalhadas de processo, porque, conforme lhes disse, não sou processualista, tá certo? Como também está aqui presente a Andréia do canal Judicial, que também pode detalhar para vocês maiores detalhes sobre as plataformas eletrônicas, enfim, como funciona isso, tá certo? E eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a todos vocês pela participação, pela presença, pelo apoio aqui. É algo muito novo, muito interessante. E espero que dessa palestra vocês ainda escutem falar bastante sobre esse assunto que a mim empolga bastante. Eu vejo um futuro aí para a celeridade processual com isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada à Lute e ao canal Judicial aqui presentes. Muito obrigada.